Se você segue alguém, né? A quem nós devemos seguir? Se você segue alguém da teologia da prosperidade, é porque você gosta da teologia da prosperidade. O cego guiando o cego, vai os dois para o barranco, vai os dois para o abismo. Por quê que vai os dois para o abismo? Porque os dois têm o mesmo coração. Tem um pastor falso, né? Falso, não é pastor. Ele se diz pastor aí, que aparece na televisão aí quase todo dia, né? Ele é falso. Tudo que ele fala é mentira, é heresia. Só teve uma vez que ele falou a verdade. Falou a verdade. Esse dia eu falei, hoje ele falou a verdade. Repórter perguntou para ele, a que você atribui o sucesso da sua igreja? Para começar a conversa, crente não tem que ter sucesso. A que você atribui o sucesso da sua igreja? A que você atribui o crescimento da sua igreja? A que você atribui essa coisa fantástica que é a sua igreja? Sabe o que ele falou? Ele falou, porque nós, aqui desta igreja, nós temos o mesmo coração. Primeira vez, foi a única verdade que ele falou. O pessoal fala mentira. Isso aí ele falou a verdade. Todos têm o mesmo coração, todos só buscam o dinheiro, só buscam as coisas materiais. Quem frequenta lá tem o mesmo coração que ele. Ele é ganancioso, ele é ladrão, ele rouba, ele furta, entendeu? E quem está lá é tudo ladrão também, eles gostam de quem rouba. E eles também têm um coração ladrão, entendeu? Por isso ali eles têm afinidade, eles falam, aqui é o meu lugar. E eu quero falar uma coisa para vocês. O cara que assalta a mão armada, seja na favela do Rio, seja em outro lugar, porque não é só o Rio que tem assalto também, todo lugar tem. O cara que assalta a mão armada é ladrão. É ladrão. Mas o cara que usa a igreja para roubar, esse daí não é ladrão. Esse daí é um miserável, 10.000 vezes ladrão. Muito pior do que aquele que usa a arma. Você acha que eu estou sendo exagerado? A minha esposa hoje fez uma pergunta para mim. Ela falou, pastor não, falou, Valmir, ela não chama pastor, né? Valmir, o que significa eufemismo? Né? Aí eu expliquei para ela direitinho o que significava. Né? Aí nós vínhamos no carro, e aí eu falei para o Anderson, explica para ela aí o que é eufemismo, porque eu sei que o Anderson é um menino esperto e sabe o que significa direitinho, eu sabia que ele ia falar o mesmo que eu. Né? Para ela saber mesmo o que significa eufemismo. Né? Então me lembrei disso aqui agora. Né? E você sabe que o que é eufemismo? O eufemismo é quando você usa, tem palavras que são muito fortes, né? Então você usa uma palavra que é sinônimo daquela, mas que é mais suave para não chocar muito. Né? Citar um exemplo. Né? Morreu o pai da pessoa. Aí você vai chegar para o cara e falar, seu pai morreu, cara. É uma palavra meio forte, né? Agora, tem outras palavras que são sinônimos de morreu, que são menos fortes, né? Então eu preciso ser um pouco eufemista. Eu tenho que falar para ele, olha, cara, seu pai faleceu. Entendeu? Ou então tem uma outra que é mais ainda, aí já é significa o mesmo também, mas aí já é bem um eufemismo mesmo, ao extremo, né? Olha, o negócio é o seguinte, seu pai, ele dormiu. Né? Porque aí o que acontece? Você exagerou no eufemismo, não está errado. Dormir significa morrer também, mas só que dormir também significa outras coisas. Entendeu? Então muitas vezes as pessoas, naquela sede de não ofender ninguém, o pregador, né, ele exagera no eufemismo.
E às vezes aquela palavra que ele usou para não ofender, ele procurou uma palavra tão suave para falar aquilo, para não ofender, que acaba distorcendo o evangelho, porque às vezes aquela palavra até significa aquilo, mas também significa outras coisas. Prestou atenção? Então, não é que seja errado, de repente, em alguma situação, você usar de eufemismo. Não é isso, não é negativo. Depende, eu vou aconselhar uma pessoa e a pessoa é rebelde. Fala, olha irmão, o negócio é o seguinte, você não dá uns conselhos aqui, mas é para o seu bem, viu? Você tem sido rebelde, né? E aí, puxa vida, mas você já dá uma paulada na cabeça do cara, já, né? Já fica meio ruim. Então, olha irmão, o negócio é o seguinte, é por amor e tal, mas conversar com você, cara, mas assim, poxa, você precisa me ouvir mais, né? Me respeitar mais, né? Pensar um pouquinho mais para discordar de mim, assim, tal. Você parece que você discorda meio sem pensar, 2 vezes, tal, entendeu? Eu já discordei muito das pessoas, assim, muito de bate-pronto, sem pensar, e depois percebi que o errado era eu. Então, nessa hora você precisa de usar um pouco de eufemismo. Se for dando logo uma paulada na cabeça dele, porque ali você está falando diretamente com a pessoa. A questão é pessoal, né? Agora, quando você está falando geral, se a carapuça serviu, ele que vista, entendeu? Eu não posso usar de eufemismo exagerado, porque senão o que acontece? Eu acabo, primeiro, mudando a mensagem, né? E segundo, usando meias palavras para falar uma verdade. E esse negócio de usar meias palavras, muitas vezes você falando de maneira clara, a pessoa não entende, se usar meias palavras, não vai entender mesmo. Né? O que acontece? Pastor, esse pessoal que segue os falsos líderes são todos falsos também. Essa palavra todos tem que ter meio cuidado, porque exceção, eu aprendi que quase tudo tem exceção. Mas nós não podemos nos guiar pelas exceções, nós temos que nos guiar pela regra. A regra é, quem segue um líder, né? A regra é, o cristão que quiser ser cristão vai sofrer. Está escrito isso na Bíblia em vários textos. Mas aquele ladrão vai ter uma vida de sofrimento, né? Tem que pagar o preço, tem que perder a sua vida aqui para ganhar lá. Mas aquele ladrão que estava no lado da cruz, ele se converteu, morreu 2 minutos depois, não deu tempo dele sofrer. Prestou atenção? É uma exceção, mas não podemos nos guiar pela exceção, temos que nos guiar pela regra. Então o que acontece? Deixai os cegos guiar os cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, cairão ambos no abismo. Mas tem gente que é novo convertido e não entende muito da Bíblia, e aí é enganado num lugar desse. Bom, se ele é convertido de verdade, ele pode ser enganado por uns dias. Logo, logo o Espírito Santo vai mostrar a ele, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tinha, acho que mais do que 10, 15 dias de convertido. Aquela sede de Deus, tinha acabado de me converter, aquela sede de Deus, eu queria mais. Hoje, para onde que a gente vai? Puxa, hoje não tem culto, nem aqui, nem lá. Então, mas como ficar sem ouvir a palavra? Eu liguei a televisão, né? Aí estava na televisão essa igreja falsa aí, essa que o cara falou que todos eles têm o mesmo coração, que isso que é o sucesso, né, da igreja. Estava essa igreja falsa aí, já 24, 25 anos atrás. Estava lá na televisão. Eu com 10 dias de convertido, fiquei escutando aquele cara, falei, mas eu me converti, Senhor Deus. Eu quero mudar de vida. Mas esse cara, as coisas que ele está falando ali, não tem nada a ver com o que eu quero. Eu não quero aquilo ali para a minha vida, não. Eu não quero aquilo ali para a minha vida. Eu não desejo isso para esse mesmo lugar que esse cara está querendo ir. As coisas que ele está falando ali, para mim, não servem. Esse padrão desse homem aí está pior do que quando eu era do mundo. E agora eu me converti, estou querendo mudar. Como que eu vou mudar com esse ensinamento? Eu vou piorar mais ainda. Eu vou ficar pior do que quando eu era do mundo se eu seguir esse ensinamento desse homem. Não tinha mais do que 10, 15 dias de convertido. Entendeu? Então quando você segue alguém é porque você tem afinidade com ele. Né?
Então, você segue a teologia da prosperidade, alguém da teologia da prosperidade, porque o Deus seu é o dinheiro. Se o Deus seu for o dinheiro, você pode ter certeza que a hora que o pregador da prosperidade aparecer e pregar, você vai falar, opa, esse aí é homem de Deus. Entendeu? Você pode ter certeza.